Vamos começar então lendo uma passagem aqui para começar o nosso encontro de hoje. Mensagem de um espírito protetor, Lyon, 1861. Meus caros amigos, a cada dia ouço quando dizem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo muitos não perdoarem seus semelhantes. Além de não perdoarem nada, ainda se colocam como juízes severos. Certamente não gostariam de ser tratados da mesma maneira. O perdão também não é caridade? Aqueles que puderem fazer somente a caridade através do perdão, façam pelo menos essa. Não façam em grande quantidade. Em relação à caridade material, vou lhes contar uma história do outro mundo. 2 homens acabam de morrer e Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, suas boas ações serão colocadas em sacos separados, para que sejam pesados após sua morte. Quando ambos chegaram aos últimos momentos de suas vidas, Deus mandou trazer os 2 sacos. Um estava pesado, grande e bem cheio, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era tão pequeno e fino que se viam através do pano as poucas moedas que continham. Cada um dos homens reconheceu seu saco. Eis o meu, disse o primeiro. Posso reconhecê-lo. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro. Sempre fui pobre e não tinha quase nada para repartir. Mas que surpresa! Quando os 2 sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve e o menor ficou pesado. Tanto que elevou muito o outro prato da balança. Então Deus disse ao rico: você deu muito, é verdade, mas deu por ostentação, e para ver seu nome figurar em todos os templos de orgulho. Além disso, ao dar, você não se privou de nada, pois vai para a esquerda e fica satisfeito pelo fato de suas esmolas ainda lhe servirem para alguma coisa. Depois disse ao pobre: você deu pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão na balança lhe representou uma privação. Se não deu a esmola, fez a caridade, o que é melhor, pois naturalmente sem pensar que a levariam em conta. Então, com essa mensagem, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que sempre nos auxilia nesse momento de estudo, que a gente possa estar abertos e receptivos para os ensinamentos que vamos receber hoje e que a gente possa, com isso, esclarecer um pouquinho mais esse dom tão divino que Deus nos deu, que é a questão justamente da mediunidade e a sua relação com o nosso mundo material e o mundo espiritual, que tanto nos ajuda na nossa evolução e na nossa caminhada rumo ao bem maior, próximo de Deus. Com essas prerrogativas, declaro aberto os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então, a gente está estudando, vamos começar o capítulo 10 da natureza das comunicações. Estamos no item 133. Então, vamos lá. Vamos, acho que cada um fazendo alguma leitura. Alguém gostaria de fazer a leitura do 133? Jaque, pode fazer então para nós. Da natureza das comunicações, comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. 133. Dissemos que todo efeito que revela na sua causalidade um ato de livre vontade, ainda que insignificantíssimo, atesta, por essa circunstância, a existência de uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa que responda ao nosso pensamento ou manifeste caráter intencional pode ser considerado uma manifestação inteligente. Se a isso houvesse de ficar circunscrito o resultado, só muito secundário interesse nos despertaria. Contudo, já seria alguma coisa o dar-nos a prova de que, em tais fenômenos,
há mais do que uma ação puramente material. Nula, ou pelo menos muito restrita, seria a utilidade prática que daí decorreria. O caso, porém, muda inteiramente de figura quando essa inteligência ganha um desenvolvimento tal que permite regular a contínua troca de ideias. Já não há, então, simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Os meios de que hoje dispomos permitem que as obtenhamos tão extensas, tão explícitas e tão rápidas como as que mantemos com os homens. Quem estiver bem compenetrado, segundo a escala espírita, o Livro dos Espíritos, questão 100, da variedade infinita que apresentam os espíritos sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre as suas comunicações, que estas hão de refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes, que, numa palavra, elas não se hão de assemelhar mais do que a dos homens, desde os selvagens até o mais ilustrado europeu. Em 4 categorias principais se podem grupar os matizes que apresentam. Segundo seus caracteres mais acentuados, elas se dividem em grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Então a gente vai seguir lendo. Não sei se o Marino, se o senhor tinha pensado em quantas nós ia debater hoje, porque hoje estava só o item 133 ali na questão do estudo. A gente lê mais alguma? Não, eu não pensei em nada, porque não tem alguém coordenar. Então, quem coordena, daí vê aí conforme o andamento aí, ou ver com o pessoal se comenta essa para depois passar para a próxima, mas aí daí agora pode fazer a vontade. Opa. Então vamos ler pelo menos 2 comunicações grosseiras. Gustavo, só nossa Lucas, sugestão é que assim, ó, aqui ele fez uma introdução. As próximas 4 questões ele vai explicar cada uma dessas categorias. Então, a princípio, seria legal nós conseguir contemplar as 4 para não ficar o assunto na metade. E é o fim do capítulo também, né? Só tem essas 2 páginas a mais. Então, Lucas, lê para nós aí a 134, por Claro, gentileza. vamos lá. 134, no caso, é o primeiro tipo de comunicação, comunicações grosseiras. São as concedidas em termos que chocam o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa esfera, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria. Em nada diferem das que provocam os homens viciosos e grosseiros. Repugnam a quem quer que não seja inteiramente balde de toda a delicadeza de sentimentos, pela razão de que, acordemente com o caráter dos espíritos, elas são triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. 135, Dona Sirlene, pode ler para nós? As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, o que nenhuma importância ligam os que dizem, como nada de indecoroso encerra. Essas comunicações agradam a certas pessoas que com elas se divertem, porque encontram prazer nas confabulações fúteis, em que muito se fala para nada dizer. Tais espíritos saem-se, às vezes, com tiradas espirituosas
e mordazes, e por entre faceias vulgares, diz e não raro duras verdades, que quase sempre fere com justeza. Em torno de nós pulalam os espíritos levianos que de todas as ocasiões aproveitam para se intrometerem nas comunicações. A verdade é o que menos os preocupa. Daí os malignos encantam que acha em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de neles crer sobre palavras. As pessoas que se comprazem nesse gênero de comunicações naturalmente dão acesso aos espíritos levianos e falaciosos. Delas se afastam dos espíritos sérios, do mesmo modo que na sociedade humana os homens sérios evitam a companhia dos doidivanas. O Lucas quer falar? Pode falar, Lucas. Não, eu quero que, na verdade, a gente só comente, porque aqui ele só separou, né? Que ele tá falando das duas primeiras categorias, que são as menos elevadas. Vocês conseguem perceber a diferença entre as duas categorias de comunicação? Né? A que tipo de propósito ele se apresenta? Alguém pode nos pensar assim dentro da leitura. Ele falou sobre duas categorias de comunicação, mas qual a diferença principal entre elas? Porque as duas não são proveitosas, né? Eu entendi que um é malévolo e o outro é mais maluco, que nem diz ele, doidivanas. Um quer fazer o mal e o outro só incomodar. Com palavras vulgares ali diz. Outro ponto que, além desse questionamento, né, eu pergunto assim, vocês acham que nas mediúnicas esse tipo de comunicação acontece? Quem tem atividade no grupo mediúnico já se viu passar por essa situação de ter espíritos que não têm proveito da comunicação, ou ou com a comunicação mais frívola, inútil, em primeiro momento? Eu sei que são questões que é interessante a gente pensar, porque o Kardec estava categorizando essas comunicações dentro do parâmetro que ele tinha de experimentos. Ele observava os acontecimentos, né, da época e ia relatando, meio que ele tentou achar uma forma de classificar os tipos, né, as fundamentações dele. Ó, tem alguns eventos que eu participo em que as comunicações, a maior parte, algumas delas são desse jeito. Então ele tentou meio que categorizar a utilidade dentro daquele experimento que ele estava fazendo. Mas aí cabe nos entender como ele chegou nessa distinção. Ele descreveu aqui no texto, mas a gente puder pensar assim, dentro das nossas palavras, o que difere uma comunicação que ela é grosseira com a frivosa? A Silvia comentou que a grosseira ela é ela é meio estúpida, ela às vezes é grosseira, ela fala coisas, né, para ferir a pessoa, ou até mesmo coisas que não fazem muito sentido. São pessoas que é como se estivesse conversando com um bêbado que não fala coisa com coisa, né? Aí já a comunicação frívola ela tem outro caráter, que não tem proveito. E por que ela é diferente uma da outra? As duas não são boas, né? Ou pelo menos não são proveitosas, vamos chamar assim. E se ela é boa ou não, vai da necessidade daquele espírito daquele grupo. Né? Tudo é permitido. Mas o porquê que a comunicação é frívola? O Wilson já abriu o teu microfone, tá louco para falar. Fica à vontade, Wilson. São dois tipos, na verdade, de comunicação. Se nós formos olhar lá a questão 100 mencionada na leitura do Livro dos Espíritos, tem a classificação dos espíritos. E diz que existe 3 grupos bem expressivos que Kardec optou por escolher, né? Que são os maus, os perversos, os medianos e os bons espíritos, os elevados. Gustavo. Mas entre eles tem entre um e outro é muito tênue a diferença, que não dá nem para distinguir nos extremos, ou seja,
Nos extremos dos inferiores, dos medianos, a pessoa não sabe distinguir em que patamar um está e outro está. Daí essa ligeira diferença que nós percebemos, Kardec já apontou aí, entre as grosseiras e frívolas, porque a grosseira pode ser extremamente grosseira, um linguajar péssimo, chulo, agressivo mesmo, e que até espantariam a pessoa de mediano equilíbrio do seu convívio. Nesses grupos só existem pessoas que gostam mesmo de usar expressões de baixo calão, mas vai atenuando aos poucos. E depois entra as frívolas, que são aquelas muito usadas nos programas de humor, umas frivolidade extrema. Então, até eu sempre digo, quando eu e a Irene escolhemos vídeos de humor para assistir, né, que é difícil de achar um. Geralmente eles apelam, são linguagem apelativa ou imagens apelativas, mistura o grosseiro com o frívolo. E os mais aceitáveis são aqueles que são parte mais pro frívolo. E é raro encontrar um espirituoso. Por exemplo, a gente vê uma palestra do Divaldo Pereira Franco com tom humorístico, não usa um linguajar chulo, não usa uma expressão grosseira, nada que choque, e é alegria pura. Então há uma dificuldade das pessoas se divertirem com coisas sérias. É possível, tá aí o exemplo do Divaldo Pereira Franco quando fala das histórias engraçadas da vida dele ou que ele tenha presenciado. Um outro que eu admiro bastante, não é uma questão de propaganda, mas o que é bom, é sempre bom frisar, é o Paulinho Mixaria. Ele faz um vídeo de humor com 1 hora, mais ou menos, e não usa quase nada que a pessoa possa dizer assim que é uma linguagem chula. É uma linguagem mais pro frívolo, pro brincalhão, mas não agride, crianças podem assistir. Então fica um intermédio, esse que eu digo que tem aquele intermédio, né? Tem os espíritos que usam mais a grosseira, que é muito pesada. Tem aqueles que já partem para o frívolo, que fica no patamar do mixaria. E tem os intermediários. Depende da evolução do espírito. Se a pessoa der uma lida, é uma extensão, um texto um pouco longo, esse da questão 100 do Livro dos Espíritos, vai começar a entender essa questão. E aí eu sempre me analiso. Nós estamos num planeta no mesmo patamar evolutivo. Aquilo que nos choca já nos deu prazer no passado. A gente está passando por essa transição para uma fase melhor. Mas ainda estamos nesse grupo. Se não estivéssemos, não estaríamos aqui. É o nosso grupo. E compete a nós, com o nosso comportamento, auxiliá-los. Tem certos grupos, por exemplo, de trabalho, ou de antigos companheiros do exército, por exemplo, que veiculam coisas terríveis, que não dá para compartilhar. Esses dias eu recebi um compartilhamento de uma pessoa do grupo de trabalho e dei um alerta. Tem gente que fica quieto. São coisas que a pessoa se diverte, mas são imagens que nós não sabemos nem a origem. Pode ser até oriundas de um crime. Então é preciso nós vermos com o que estamos nos divertindo. E a internet é bastante pródiga nisso. E eu entro nesse assunto, nós estamos falando aqui nas comunicações espirituais, porque nós somos, na condição de interligados com o mundo espiritual, sugestionados por este mesmo padrão vibracional. E existem espíritos de todos os padrões dentro desse grupo em que nós estamos, no planeta nosso, no plano espiritual, se vinculando àquilo que nós fazemos, àquilo que nós preferimos. E nas comunicações mediúnicas também, se o grupo achar divertido receber comunicações frívolas, isso vai se acentuar e de repente pode até se tornar um encontro só de comunicações frívolas. E entre essas comunicações frívolas também tem aquela que estimulam a vaidade. A frivolidade não é só divertimento, é assuntos vãos que tocam na vaidade da pessoa, elogios infundados, elevação de virtudes que a pessoa não tem para criar nela um orgulho desmerecido, porque dizer que o orgulho é merecido também é ruim, né? Porque o
orgulho geralmente não é bom. Mas o orgulho de coisas boas, no sentido que estimula, até é bom. É difícil de entender essa linguagem. Mas esse orgulho por alguma coisa, alguma virtude que a pessoa não tem é muito ruim. E isso pode descambar para uma fascinação. Ou seja, preponderância de receber apenas um certo tipo ou um único espírito por causa do seu linguajar. A pessoa que coordena um grupo mediúnico tem que ter muito discernimento para distinguir. Nós estamos aqui falando das comunicações dos espíritos que vêm com o intuito, segundo eles, de nos trazer alguma informação útil, alguma orientação. Quando os grupos, e que são as maiorias hoje, inclusive no que nós trabalhamos, se dedicam mais a socorrer os irmãos infelizes, aí a linguagem vai ser um pouco mais pesada. Mas não é de orientação. É como eles se apresentam. Aí o orientador tem que saber como tratar com eles. Usar de uma linguagem equilibrada para trazê-los aos poucos ao equilíbrio e não deixar que predomine aquele linguajar. Também o médium tem que criar um tipo de uma peneira, um filtro, porque ele vai receber a ideia do espírito e não precisa externar com a mesma violência de linguajar e até de tom de voz. Ele tem que ter um equilíbrio, transmitir a ideia de uma forma adequada, porque nós podemos substituir palavras pejorativas, grosseiras, por outras mais acadêmicas que não firam, que não criam um desequilíbrio, uma criação de imagens mentais muito pesadas. E tudo isso depende do equilíbrio do grupo. Aí a importância do grupo estar equilibrado, das pessoas que o integram fazer um exercício mental permanente. Nós não vamos nos tornar, eu sempre digo, e isso é certo, né? Santos de uma hora para outra. Isso é exercício e demanda várias encarnações. Porque se reconhece o verdadeiro espírita, diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, pela sua transformação moral e pelo esforço que faz por domar as más inclinações. E isso redunda nesse tipo de comunicação. Quando nós fazemos este esforço, espíritos benfazejos vão nos assessorar e nos estimular a continuar nesse caminho. E também vão impedir que comunicações tão grosseiras como esse primeiro caso mencionado no estudo aconteçam. Não que vão impedir totalmente, mas vão dificultar. Vai depender da pessoa, do grupo. Mas é negativo essas manifestações? No sentido da aceitação, sim. Mas no sentido do trabalho de orientação, não. Porque ali nós vamos ter a oportunidade de fazer ver àquele irmão que o seu linguajar, que a sua energia está em desequilíbrio. Isso só faz mal a ela e aos espíritos onde ela se encontra e para o seu progresso. E aí é que você tem que ter conhecimento e, acima de tudo, equilíbrio. Porque não adianta a pessoa chegar lá e verbalizar um monte de coisa e na intimidade não exercitar. Porque os espíritos nos sondam e podem nos sondar. E se alguém se arvorar de um arauto da moral num evento desses, pode ser desmoralizado, como já tem vários relatos desses acontecimentos. Pode falar, seu Marino. Pode falar, levantou a mão primeiro, aí tem mão pela ordem. Não, na verdade, enquanto eu estava ouvindo a fala do seu Wilson, justamente me veio em mente a questão também da importância da gente se instruir. Aos poucos todo mundo vai evoluindo, né? Se a gente pensar em nós mesmos particularmente, os nossos interesses vão mudando, né? Se a gente for pensar quais eram os nossos interesses há 10, 15 anos atrás, talvez hoje a gente já tenha interesses um pouquinho diferentes, aquilo que nos chamava atenção, de que a gente gostava ou achava graça lá atrás, hoje a gente já não quer tanto aquilo, ou aquilo a gente já não acha mais tão engraçado. Então, nesse sentido, a gente também vai evoluindo, daí a questão também
de que tem aquela frase que dizem que a gente é a média das 5 pessoas mais próximas da gente. A gente aqui estando no grupo, todo mundo vibrando na mesma sintonia, procurando se instruir, se melhorar, fatalmente a gente também vai procurando, vai se tornando essa média, né, para a gente se tornar melhor. Obviamente, se tivesse também alguém que não vibrasse nessa mesma sintonia e acabasse se sentindo excluído, vamos dizer, e acabou deixando de participar do grupo, mas aí, ao mesmo tempo, da nossa importância de a gente ir se instruindo para que justamente a gente também possa ajudar tanto para quem participa das mesas mediúnicas, os espíritos que estão ali precisando de ajuda, quanto até as pessoas na nossa volta, né? Ontem eu fui no grupo de estudo de tarde e tinha a frase ali no mural, né, de André Luiz, de que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece, né? E é justamente isso, se a gente prestar atenção, à nossa volta a gente sempre vai ter a oportunidade de exercer o bem. Seu Marino, sua vez. Tá. Primeiro, vamos dar boas-vindas à Helena. Oi. Assim, ó. Quanto ali a leitura, as categorias ali, essas duas que a gente estudou, a introdução ali, eu acho que o Wilson explanou muito bem ali, e eu vou me referir mais quanto ao questionamento do Lucas, que se referiu, no caso das sessões mediúnicas dentro da sociedade espírita, do centro espírita. Então, assim, ó, primeiro, a orientação é do quê? Que seja uma reunião séria. Então, composta de pessoas que tenham o mínimo de seriedade, embora muitas seja impossível a perfeição. Não foi precisar que todos sejam santos lá, porque senão não ia ter ninguém, ia faltar. Então, daí nós não íamos ter perfil para participar, né? Mas, então, se reunir pessoas sérias, então, já pela questão de sintonia, já cria uma certa barreira. Pode acontecer de vir esses espíritos? Pode, é comum. Eles virem e querem ser comunicados. Não teria utilidade? Se a coordenação do trabalho mediúnico deixou que ele chegasse até ali, é porque tem alguma utilidade. Qual seria essa utilidade? Então, a utilidade para nós, porque a gente vai passar por um... O microfone está aberto, Vanessa. Ela abriu, desculpe. Então, vai ser... o primeiro teste é para o médium, porque o médium vai ter que colocar um filtro. Aquelas palavras grosseiras, aquelas palavras chulas, tudo aquilo ali é uma responsabilidade do médium dar o filtro e transmitir. O médium, ele é o intermediário, é alguém que está passando o recado de outro. Se alguém chega para nós e diz, dá um recado lá para o Wilson, diz essa e aquela besteira. Eu vou chegar para o Wilson e eu vou dizer o quê? Eu vou chegar e vou transmitir as mesmas palavras? Eu posso chegar e dizer, Wilson, fulano te mandou dizer uma meia dúzia de besteira que eu não me animo a repetir. Então, agora, se quando eu ouço eu acho lindo, eu me divirto com aquilo ali. Então, daí já a questão de que o médium tem que se policiar. E daí, nós somos médios, não é só naquela horinha ali da reunião mediúnica, isso é do nosso dia a dia. Porque não adianta se eu sintonizo, se eu acho lindo aquilo, 23 horas e 1 hora eu querer barrar. Naquela hora ali. Se eu achei lindo, eu mesmo pratiquei, a gente compartilhou daquele tipo de coisa durante... Daí chega naquele momento, vai mudar? Não, aqui não. Então, é por aí. Outra, para o próprio grupo, o próprio dirigente.
e também para aquele espírito comunicante também. Porque chegar ali e for transmitido que ele está com frivolidade, que ele está com certas atitudes desadequadas, que pela escala dos espíritos dá para a gente notar que ele é um espírito superior, inferior, e ele chegou ali, por que ele veio ali? Não é um irmão que está precisando de esclarecimento, está precisando. Como se alguém que a gente quer bem, um irmão da gente chega na casa da gente, chega e está com um tipo de atitude, o que a gente pede para ele? Não, vamos maneirar, isso aí não é adequado, não faz bem. Então, assim como entre nós a gente está estudando e nos esclarecendo do que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, nós temos que mostrar para ele que não convém a ele aquilo ali, que vai trazer consequências. Então, pode ser uma oportunidade, tanto para o médico, para todos os participantes, para o dirigente, e também de ajuda ao próprio espírito que ele está precisando de ajuda. Então, é por aí que eu compreendi Só mais um ponto, acho que o apanhado geral está muito bom, o diálogo, só que assim, muitas vezes essas comunicações frívolas são de espíritos enganadores, eles caracterizados como os falsos profetas, são aqueles que usam de meias verdades para tentar, de alguma forma, ludibriar, instigar sentimentos, até o Wilson falou, né, ficar exacerbando sentimentos como vaidade, como orgulho, né, e aí vocês falaram muito bem, assim, que na verdade o que de fato nos perceber essa tentativa, essa ação dessas comunicações frívolas, no caráter de enganadores, é o estudo, é o conhecimento doutrinário, é a moral cristã, o estudo do evangelho. Então, no momento que tu tá munido de algumas dessas ferramentas, ou o grupo tá, tu começa a compreender e distinguir essa comunicação de uma comunicação séria. Porque num primeiro momento, pelo linguajar, pelas palavras, né, ele tenta se passar por um doutor, alguém com conhecimento e causa. Mas o fundamento da mensagem não é séria, não é proveitosa, não é útil. Então, muitas vezes as comunicações frívolas estão disfarçadas de pseudo-sábios. São pessoas que tentam, de alguma forma, se passar, né, por uma comunicação séria, para tentar, de alguma forma, afetar alguém do grupo, ou todos, né, passando mensagens com meias verdades, e até ele fala sobre isso no parágrafo. Então, a equipe tem que estar bem atenta e com instrução, porque é exatamente esse conhecimento, esse estudo que a gente faz, que nos permite ter as ferramentas para poder, de alguma forma, compreender que aquilo ali parece verdade, mas não necessariamente é. E aí vem a importância do estudo exatamente para a prática mediúnica. Né? Tem essa seriedade de estudo, a gente tende a ter problemas aqui para frente de aceitar, né, nas situações que podem prejudicar o grupo, né? Tem até uma obra chamada Era uma Vez, não sei espírita, se eu não me engano, que trata exatamente disso, de um grupo de espíritos inferiores que frequentavam a mediúnica e iam exacerbando vaidades e orgulhos e algumas características de cada membro da casa, e ele conseguiu dissuadir aquele grupo de trabalhadores. Eles foram, um foi lá, ele era orgulhoso, ele foi lá e a cada pouco ia lá instruindo e trazendo mensagens, enaltecendo aquele médio, outro era avarento, e eles foram aos poucos minando as características e por falta de estudo, instrução e discernimento, aqueles foram sendo envolvidos e aquela sociedade se extinguiu. Né? Então, o estudo, a compreensão e exatamente a união do grupo dessa vibração, né, que faz com que a gente consiga, de alguma forma, se controlar e repudiar esse tipo de ação. Fala, Gustavo, fica à vontade. Não, vocês estão abordando muito bem a toda a situação, né? Mas a questão da gente também se instruir para como a gente fala, né? Para não aceitar, para justamente não aceitar tudo que aparece na nossa frente. Eu dou um exemplo, eu não sei se é verdade, né? Mas só para expor pro grupo. Essa semana eu caí num vídeo na internet de uma comunicação que fizeram com Zebedeu, né, que era o pai de 2 apóstolos, e que ele ainda estaria no umbral depois de 2000 anos, né,
E aí teve toda uma comunicação, aí que ele era ciumento, que ele não gostava de uma determinada relação ali que Jesus tinha com os filhos, sabe? Toda uma comunicação, assim, bem complicada, que ele gritou Barrabás, que ele viu com orgulho Jesus na cruz, assim, e eu fiquei pensando, né, tipo, mas da onde que tiram essas coisas? Se é verdade ou não, eu não sei, mas eu duvidei muito disso, até porque eu também tenho uma história ali, que se eu não me engano, eu vi um vídeo do Divaldo, talvez, falando. Não, agora eu posso, essa de Divaldo, eu posso estar falando mais bobagem, mas já vi na internet de que Hitler ia passar 1000 anos preso lá sozinho, né? Aí eu pensei, tá, mas se Hitler vai passar 1000 anos preso, por que que Zebedeu vai ficar 2000 anos no umbral? Eu achei muito tempo, assim, sabe? Para alguém, inclusive no livro Boa Nova tem um capítulo específico ali de Jesus, que vai na casa de Zebedeu, sabe? Então, assim, a gente também tem que filtrar muito do que a gente com o conhecimento a gente também consegue filtrar e não aceitar tudo que vem, né? Como tem aquela frase, né, de Kardec, que o seu Wilson repete bastante, né? Que é, que é melhor a gente negar lá, aceitar. Mas como é que é a frase das mentiras? Aceitar a verdade, mentira? É, essa. É preferível negar 10 verdades a aceitar uma única mentira. Isso é uma orientação do Erasto. Exatamente isso, né? Porque daí se é verdade permanece, né? Alguém teria mais alguma coisa para comentar, alguma dúvida? Eu posso falar um pouco também a respeito. O Lucas falou sobre a mistificação. O texto até aborda isso. Porque diz que as pessoas até podem se aprazer nessas comunicações frívolas porque não tem nada de agressivo, de grotesco, exagerado. E daí eles se aproveitam disso para justamente pela aceitação que tem, que o pessoal acha divertido, entrar com essa linguagem que se chama de sofisma, que você bem falou ali, Lucas, que é dizer meias verdades. Diz algumas verdades para fundamentar o equívoco ou a má intenção de enganar. E daí é um passo, quando a pessoa se encanta com o seu linguajar, de aceitar cegamente o que eles falam, e quando alguém tenta abrir os olhos dessa pessoa ou deste grupo, essa pessoa é afastada, ou então ela se afasta, porque diz que os outros estão errados. E é muito comum nos casos de obsessão que a gente presencia, quando a gente tenta alertar a pessoa, não, você está errado, né? Sempre a pessoa está certa, o orgulho dela, a vaidade, não admite a hipótese dela estar em equívoco e continua a dar margem para essas questões. Aí o Gustavo falou nessa questão... Wilson, por favor. Assim, parece que aqui na 136 ele aprofunda um pouquinho mais sobre isso aí. Eu acho que para esse comentário aí, eu acho que seria adequado nós ler primeiro a 136. Desculpe eu me intrometer, mano. Mas que aqui ele dá mais uma explicaçãozinha sobre justamente isso aí, e daí eu acho que daí pode até englobar melhor aí a tua explicação. Sim, só para concluir aqui, o Gustavo falou sobre o Zebedeu e o Hitler. Eu estava pensando o que leva as pessoas a fazer esse tipo de coisa, ainda é efeito daquele sincretismo religioso que nós trazemos. Quando nós frequentávamos certas religiões que pregavam o céu e o inferno, em que só admitiam 2 destinos. O equivocado ia para o inferno e o eleito ia para o paraíso, para o céu, sem fazer um raciocínio que ninguém é puro. E daí, como agora tem a ideia do umbral, dentro do movimento espírita, alguns irmãos nossos equivocados trazem essa ideia. Bom, se o cara não vai para o inferno, pelo menos vai ficar 1000 ou 2000 anos lá. E aí dão margem a esse tipo de aceitação cega, sem raciocínio, como disse Gustavo, qual é a fonte? De onde vem essa informação? Vamos acreditar nisso?
Pode até ser verdade, como ele falou também. Mas qual é a prova? Eu sempre uso aquele termo improvável, que não dá para provar. Ou você acredita cegamente, ou nega, ou fica em dúvida. E em que ponto nós estamos? Eu me reservo a não aceitar, porque não tem muita lógica, a não ser aquela lógica de vingança, de punição exacerbada, que sempre, na verdade, ou quase sempre, a pessoa que assim pensa é porque julga de uma forma muito severa no outro, o que talvez tivesse vontade de fazer, mas não tem coragem porque sabe que vai ser punido. Então, se eu não faço, então pelo menos que ele que fez seja punido, para justificar o seu sofrimento, porque ainda não venceu as más tendências. Já um espírito que superou essa fase, ele não julga ninguém. Ele sabe que existe a lei de causa e efeito e que existem agravantes e atenuantes, e nós não conhecemos todos os históricos de cada um. As pessoas condenamos muito Calígula, por exemplo, mas vai olhar a história de Calígula. Eu vi um filme, claro que o filme da Netflix ali é uma série, né, que é Roma, o Império de Sangue. Ela modifica um pouco para ficar mais palatável, mais aceitável, segundo, porque eles fazem uma pesquisa de opinião do público, né? Mas é mais ou menos como aconteceu na vida dele. Eu fiquei analisando e pensei, mas será que se eu tivesse no lugar dele eu agiria diferente? Não sabemos. Só sabe quem passa pela prova. Por isso existem as provas para nós passarmos. Cada um deve cuidar da sua e, se possível, ajudar o irmão. Essa é a nossa obrigação, a superar as dele, para que ele as vença também. E aqueles que já caíram, as nossas orações são para que eles se levantem, que eles são filhos de Deus como nós. Deus os ama tanto a eles quanto a nós. Isso Emmanuel disse que Deus ama tanto o verme quanto o anjo, em todos os níveis da evolução. Aí quem somos nós para ficarmos fazendo esse tipo de análise e conclusão sem fundamentação? Bem fez o Gustavo em ficar em dúvida e não aceitar cegamente esse tipo de ideia. Até, assim, ó, e mesmo que se for, a gente tem que ter por base atos da pessoa durante, digamos, o Paulo de Tarso, o Saulo, quanto tempo ele teria que ficar no umbral pelos atos dele? O que aconteceu com ele? Ele estava, na hora, era um espírito que tinha conhecimento, já tinha base, tinha todas as características que eram necessárias, que o próprio Cristo veio resgatar ele e transformar ele a tempo. Se a pessoa desencarnou, o espírito desencarnou, qual é a diferença que faz para o mundo espiritual? Ele não pode evoluir, ele não pode ter a chance, ele precisa ficar lá trancafiado tanto tempo? Não, é cada um. Assim como quantos a gente vê que vem em comunicações mediúnicas dizer que estão há 100, a 200 anos perdidos e tu vai ver não eram tão maus assim a eles, estão com certos apegos, certas coisas não se desligam, mas não que tivesse feito. Então, não há para nós aqui, as nossas medidas de justiça, a gente não consegue ter a justiça divina. Não é por esses parâmetros que a gente pega um código penal ali, pesado coisa, automaticamente é de tanto a tanto, tem certos atenuantes. Não, a lei divina não está fora da nossa capacidade até de compreensão. Então, não é uma coisa assim que é fácil de mensurar. E essa questão do Paulo de Tarso foi bem lembrada. Nós temos um exemplo mais próximo, que é do Jerônimo Mendonça, retratado, eu sempre menciono aquela obra Asas da Liberdade, que conta parte da sua trajetória evolutiva. Quantos equívocos ele cometeu no passado,
Hoje, quem ouviu, eu só vejo o vídeo, porque eu não conheci presencialmente, fisicamente, melhor dizendo, mas foi recentemente, esteve entre nós aqui no Brasil. Quem ouvia jamais ia imaginar, via que ele estava em extremo sofrimento, mas sofrimento físico, mas não moral, porque ele sempre apresentava a alegria de viver, elevava o ânimo das pessoas, pregava o Evangelho de Jesus nos centros espíritas, fundou casas espíritas, embora a grande limitação, ele só tinha a audição e a fala, o resto lhe foi tirado até a pedido dele, segundo este livro. E tinha um passado muito triste mesmo, assim, de erros, desde antes da encarnação, que, segundo o livro, ele teve na figura de Cambises, né? Porque diz que foi um sacerdote que fez muitas atrocidades. Mas da mesma forma se reergueu. E o caso de Paulo, que era Saulo, ele tinha matado Estevão, um dos maiores difusores do cristianismo, junto com os apóstolos. E Estevão também não conheceu Jesus fisicamente. Ele foi salvo pelos homens do caminho, porque ele estava sendo perseguido. Quem leu o Paulo e Estevão sabe, né, que ele estava numa galé como um detido, um condenado, ia ficar lá até morrer, e por ter recuperado a saúde de uma autoridade militar lá do Império Romano, foi-lhe dada a oportunidade por esse oficial de sair da galé, claro, de uma maneira ilegal, porque isso não era permitido, e orientado ele para adotar um novo nome. E quando ele foi salvo pelos homens do caminho, ele adotou o nome de Estevão. E fez um grande trabalho. E Paulo, na verdade, Saulo, na sua convicção religiosa equivocada, ele via no movimento cristão algo que deveria ser combatido. A figura de Jesus, para ele, era de um revolucionário que veio perseguir o judaísmo. E aí fez o que fez, né? Quando ele se deu por conta que estava em equívoco a caminho de Damasco, quando Jesus lhe apareceu, ele viu que estava em erro e mudou radicalmente. E aí teve todo esse trabalho, sofreu as consequências, morreu pela espada, né? Teve a cabeça decepada, mas foi recebido no reino espiritual, ou no mundo espiritual, né? Como um herói. E, de fato, quem estuda o cristianismo de uma forma mais profunda, perceberá que se não fosse Paulo de Tarso, talvez o movimento cristão morresse com os apóstolos, porque ficava restrito ali à casa do caminho. Iam morrendo os apóstolos e ia acabar o movimento. E ele saiu pregar fora, para os chamados gentios, aqueles que não eram do seio do grupo dos hebreus, né? E espalhou mesmo dentre os hebreus e fora a ideia cristã, fundando igrejas por onde passava e orientando depois, através das cartas, mesmo preso em Roma, as diversas congregações, né, as diversas cidades. Aí temos as cartas dele também, que são orientações muito boas, porque naquele tempo não tinha os recursos de hoje, né? Imagina o que ele faria se tivesse os recursos de hoje. Mas então é possível, sim, a pessoa mudar. E, como disse o Marino, desencarnando, estaria impedido de evoluir? Daí o arrependimento de pós-mortem de nenhuma utilidade teria. Então, para que esse castigo eterno que as pessoas querem que os mortos sofram? Sofrer para sempre com que objetivo? Será que Deus teria uma atitude assim infrutífera que nada levaria a não ser uma satisfação doentia de ver o equivocado sofrer eternamente? Isso é o absurdo do absurdo. Se Deus é amor e na Terra não existe, nos mundos minimamente organizados segundo
como é que se diz? Não é moral, mas a ética que não condena ninguém à morte, em alguns países que condenam, né? Ou a penas eternas. No Brasil não tem penas eternas. Mas nós não podemos avaliar quando a pessoa melhorou. Adotássemos o critério que adotássemos, não seríamos capazes de avaliar. Então se quantifica a pena e se aplica. É uma forma atenuada de tentar corrigir a pessoa. Então não existe, pelo menos no Brasil, não existe pena eterna. E Deus seria menos sábio que os nossos legisladores de condenar uma pessoa por uma única existência nós não temos ideia o que é o infinito. Não tem fim. Sofrer eternamente. Então, claro, a pessoa desencarna, ela pode mudar de ideia. Assim como aconteceu com Cambises. Ele percebeu que vinha se equivocando sempre e pediu para reencarnar no Brasil e fosse-lhe tirado todas as faculdades para que ele não voltasse a delinquir, porque ele se achava fraco. E analisando a sua boa vontade e a sua potencialidade, foi-lhe permitida esta última encarnação, em que lhe deixaram 2 faculdades para que ele pudesse, através delas, se reerguer. E se reergueu. Então, essas vinganças aqui de inferno ou umbral, demasiadamente longo, são sincretismos nossos que têm que ser combatidos. E nós não somos capazes de avaliar até onde vai a teimosia da pessoa de continuar equívoco ou qual o momento em que ela resolve se redimir. Isso Deus é que avalia, Deus que conhece cada um de nós. O céu e o inferno é interior. Tá. Assim, ó, pelo horário não vai dar mesmo para nós entrar em outra aqui. Eu já quero agora, para não fazer como eu fiz hoje com o Gustavo, de pegar ele da última hora. Lucas, tu gostaria de fazer domingo que vem a coordenação do nosso estudo? Eu gostaria. Sim, agradeço. Aceito, sim. Então tem a semana para... então vamos ir nós para aguardar então, a continuação aí a semana que vem com o Lucas. Tá, devolvo para o Gustavo. Obrigado. Não, mas faz parte. Então, agora a gente tem 1 minutinho para finalizar. Vamos fazer a nossa prece final. Eu vou pedir para a Jaque fazer. Você faz a prece final para nós? Então, vamos fechar os olhos, né? Nos concentrando, pedindo mais uma vez a permissão de Deus, de Jesus Cristo, que possibilitaram esse momento de diálogo, conversas muito agradáveis, instrutivas, com a permissão dos bons espíritos, dos espíritos amigos. Gostaríamos de agradecer imensamente por essa oportunidade e desejar a todos uma semana cheia de fé, coragem, determinação, boas inspirações, para que possamos cada vez mais evoluir nessa nossa caminhada, que é rumo ao caminho do bem e da solidariedade. Com essas palavras, declaramos encerrados os trabalhos de hoje. Que assim seja. Assim seja.